uma crise, que é, na verdade, a crise do século III, que vai dar início ao declínio do Império Romano que vocês estão visualizando aqui. A crise do século III começa quando? Começa no ano 235 a.C. e vai até o século V, que é 476 d.C. Lembrando que, depois de Cristo, o formulador da prova do Enem não é obrigado a colocar esse termo. E se as datas vierem de forma isolada, você já tem que ter noção que se trata depois do nascimento de Cristo, ou depois do ano 0. Perfeito até aí? Então tá. Então vocês já estão visualizando aqui pela imagem o caos que está Roma, né? Por quê? Porque Roma vai sofrer um duplo processo, né, de decadência. Iniciada primeiro pela crise do escravismo, que é a falta de mão de obra, e também por uma crise militar, que são as invasões bárbaras. Aí, com a queda do último imperador, em 476 d.C., só vai restar um poder que vai, em tese, vai se dizer herdeira de Roma, que é a Igreja Católica. Por isso que vocês já podem visualizar o Papa aqui, né, todo imponente, né, aparecendo na imagem, enquanto o restante de Roma está no caos, certo? Então, porque, claro, que isso é um indicativo que futuramente a Igreja Católica vai passar a converter esses reis bárbaros aqui, né? Tá certo? Mas isso a gente vai deixar para as aulas posteriores. Tá, saindo agora da imagem, indo para o próximo slide. Então, é o seguinte, só para retomar aquele ponto de partida lá. Roma tem 3 fases políticas: monarquia, república e império. O império é dividido em 2 fases: alto e baixo império, certo? O baixo império vai iniciar, em tese, a partir de 235 depois de Cristo, correto até aí? E vai até o século V depois de Cristo. Então, o Baixo Império Romano, a crise mesmo do Império Romano, se inicia-se no século III, como vocês estão visualizando aqui. Entendido até aí? Beleza, né? 65, século III. Quais são os fatores principais dessa crise do Baixo Império? Uma econômica, que é a crise do escravismo, e outra militar, que não aparece aqui, que são as invasões bárbaras. Por quê? Porque a crise econômica vai concorrer com as invasões bárbaras, que é a parte econômica, é a parte inicial e, no caso aqui, a principal aqui desse slide. Entendido até aí? Então tá, crise do escravismo. A crise do escravismo ela começa com uma política introduzida pelo primeiro imperador romano, chamado Otávio Augusto. Ele introduz uma política chamada, aqui que vocês estão visualizando, a Pax Romana. Qual é o objetivo da Pax Romana? Já está dizendo, né? Pacificar o império. Mas no caso aqui, de forma mais direta, ele vai reduzir as conquistas para consolidar as fronteiras do império, para assim evitar que os generais que ganham prestígio, né, conquistando novos territórios, possam concorrer contra o imperador, né, na luta pelo poder político. Então, na verdade, é o seguinte, ele quer reduzir os prestígios dos generais e, ao mesmo tempo, reduzir também a concorrência ao cargo de imperador, para reduzir as guerras civis. Perfeito até aí? Então tá. Agora repara só, reduzir não quer dizer parar. Então as conquistas vão diminuir, né? Mesmo porque também o primeiro imperador, que era Otávio Augusto, ele não era um general brilhante como era o tio avô dele, que era o Júlio César, né, que morreu apunhalado, aquele ditador, como Pompeu, como Marco Antônio. Ele não é um general assim. Agora ele é um excelente administrador da coisa pública, um excelente político. Assim sendo, ele introduz a política da Pax Romana e com isso ele reduz o número de guerras, né, de conquista de território. Só que quando ele reduz o número de guerras, ele reduz o número de escravos, porque lembre-se que Roma, a principal forma de obtenção de escravos pelos romanos ou pela Roma antiga é através das guerras. Ele conquistava territórios, apanhava aqueles exércitos derrotados e os escravizava e os vendia em Roma, né,
para servir de quê? De mão de obra. Você lembra que eu já dei uma aula sobre isso já. Então tá. À medida em que as guerras diminuem, diminui também a entrada de escravos em Roma. Com isso, com a redução dos escravos, vai haver um aumento ou uma redução do valor do escravo? Vai haver um aumento do valor do escravo. Por quê? Porque a mão de obra está diminuindo e se a procura aumenta, é claro que o valor do escravo também aumenta. Perfeito? Então, o que acontece? O sujeito lá, ele ia à feira, por exemplo, ele precisa de 100 escravos, de 1000 escravos, ou de 100 escravos para plantar ali na propriedade dele. Ele chega lá, não tem 100 escravos, tem só 50 e tem muita gente disputando, né, para comprar essa mão de obra. Ele vai pagar mais caro, certo? Se ele pagar mais caro, ele vai ter que cuidar melhor desse escravo, certo? Ele vai ter que, de vez em quando, deixar ele tomar um banho sossegado, vai ter que alimentar o sujeito melhor, vai ter que entregar mais roupa, menos já capaz para o sujeito. Ou seja, isso aí representa o quê? Um aumento ou a redução dos custos de produção? O aumento dos custos de produção. Então, aquele produtor ali, ele vai ficar no prejuízo? Claro que não. Ele vai repassar os custos de produção dele para o produto que ele vende, para o produto que ele mercadeja, tá certo? Para o artigo que ele produz lá, tá bom? Tá entendido até aí? Então, vamos dizer o seguinte, se ele produz trigo, qual o principal alimento advindo do trigo na antiguidade? É o pão, né? Então, o pão vai aumentar ou diminuir de valor? Vai aumentar, porque se aumenta os custos de produção, o cara vai repassar isso para o valor final do produto. O pão fica mais caro. E com isso, gera inflação. O que é inflação? É a perda do valor da moeda. Por exemplo, se você hoje chega na padaria e compra 2 pães carecas por R$1, uma hipótese aqui, se amanhã você chegar, já você não pode mais comprar esse pão porque ele aumentou de valor, né? Por exemplo, agora você não compra mais 2 pães, você compra só um pão com R$1, então quer dizer que a tua moeda, né, teu poder de compra diminuiu. Então as pessoas vão se alimentar mais ou vão se alimentar menos? Vão se alimentar menos. A fome vai começar, né, a agir dentro de Roma. E o povo esfomeado se torna mais revoltado, correto? Principalmente aqueles clientes lá que trabalhavam para os ricos, né? Tá certo? Que eles não fazem, são os marginais romanos, então tem que conter esses marginais. Então esses marginais são contidos por uma política chamada pão e circo, né? Que consistia no seguinte: à medida que a fome ia aumentando, aumentava-se também as políticas de entretenimento dessas populações. Ou seja, o sujeito ia para as grandes arenas, como o Coliseu, né? Chegava lá, via um monte de gente morrendo, principalmente os cristãos, que eram muito perseguidos, né? Ele aliviava a sua tensão emocional à medida que ele passava o dia todo lá se distraindo. E durante os espetáculos era fornecido pão. Aí nós temos a política de pão e circo. O circo para distrair o pessoal dos problemas econômicos, sociais, né, e políticos. E o pão para conter a sua revolta. Só que nesse momento, com essa política e com o passar do tempo, e como a mão de obra ia aumentando o valor, nós vamos ter uma procura melhor pelos produtos, então nós vamos ter uma crise de desabastecimento. Por quê? Porque à medida que a moeda vai perdendo valor, o sujeito vai comprando cada vez mais e a economia que antes era monetária, com base na moeda, agora vai se tornando cada vez mais natural, ou seja, a troca de mercadoria por mercadoria, que a gente chama vulgarmente de economia natural ou escambo, tá certo? Aí, tá. Dito isto, né, nós passamos para outra fase. Bom, com isso, o governo tem que aumentar a arrecadação para manter essa política de pão e circo aqui, né, para conter a revolta desses
plebeus aqui, principalmente dos clientes, desses marginais urbanos. Quando eu falo marginais, não quero dizer bandido, eu quero dizer que estão à margem da sociedade, né? Eles são reconhecidos, né? Eles têm um reconhecimento social, mas são marginalizados porque não estão, né, podendo sobreviver ali dentro da cidade. Bom, de qualquer maneira, começa-se um esforço para aumentar a arrecadação. Então aumenta o rigor da fiscalização. Bom, o ferrado aqui, esse marginal aqui, ele tem dinheiro para pagar imposto? Não, ele não tem dinheiro para pagar imposto, claro. Então quem paga imposto, no caso, são os ricos romanos. Então são os ricos, os comerciantes, né? Aquela classe, vamos dizer assim, vou forçar a barra aqui, aquela classe média, é que vai passar a pagar impostos, tá certo? E impostos cada vez mais altos. E, bom, esses ricos tentam fugir dos impostos, mas aí aumenta o rigor fiscal. Quer dizer, o Estado começa a operar de forma que o sujeito não possa fugir da fiscalização para pagar seus impostos. E com isso você vai ter a saída desses proprietários, desses ricos, principalmente da nobreza. Eles vão sair dessa cidade que está caótica e vão para as zonas rurais, tá certo? Para suas propriedades nas zonas rurais. Tá entendendo isso? É claro, se os ricos vão para essas zonas rurais, os pobres, se agora se quiserem queimar a cidade inteira, né, se aqueles clientes quiserem se revoltar dentro da cidade e quebrar tudo, não tem problema algum. Por quê? Porque os ricos não estão lá mais para ter que conviver com isso. Então, esses marginais passam a sair também de Roma, atrás desses ricos proprietários, vamos dizer assim, né? Em busca de sustento agora. Então nós vamos ter um fenômeno muito raro na história, que é chamado o êxodo urbano, que é a saída da cidade para o campo. E isso vai forçar uma ruralização da economia. Então, se a economia antes estava concentrada nos grandes centros urbanos, agora ela vai ficar descentralizada. Por quê? Porque vai ficar dispersa nas zonas rurais, tá certo? Está entendendo isso? Então você está vendo que está havendo uma transição, né, de uma forma de produção para outra diferente. Você está saindo da escravidão e passando por outra forma de trabalho, certo? Que a gente vai discutir mais à frente aqui, nessa transição rural. Vocês estão observando aí, né? Certo? Então, os ricos, eles vão para onde? Vão para as suas grandes propriedades, que elas são chamadas de vilas. Perfeito? Bom, esses ricos, eles estão seguros ou inseguros? Estão inseguros, né? Por quê? Porque estão com a propriedade, conseguem produzir na propriedade, mas eles não têm segurança para preservar a sua produção. Então, o que eles vão fazendo? Eles vão fortalecendo essas propriedades para evitar qualquer invasão ou qualquer saque de uma tribo bárbara que venha os atacar, tá certo? Então eles vão fortalecendo essas propriedades aí, criando fortalezas em torno dessas propriedades, tá certo? Aí, resultado, pode reparar que agora a arquitetura bélica vai mudar, né? Ela sai dos grandes centros e nas zonas rurais vão surgir o quê? Os castelos. O que são castelos? São as fortalezas, né, da Idade Média, onde o povo se abrigava quando estava sendo atacado durante as invasões bárbaras, que vão ocorrer do século V até o século X depois de Cristo. Entendido até aí? Beleza, né? Então tá, nós temos as grandes propriedades que eram chamadas de vila, né? Vilas. Essas vilas vão ser fortalecidas, né? E com o passar do tempo vão se tornar grandes fortalezas que vão dar origem aos grandes castelos também. Perfeito? Onde esses grandes proprietários, que agora são senhores de terra, vão se tornar o quê? Senhores feudais. Porque o poder político, que antes era centralizado, agora vai estar descentralizado, ou na mão desses grandes proprietários aqui, ou senhores feudais. Entendido até aí? Ó, então nós temos transição rural. Tá. Mas o senhor de terra não é vantagem
ter só a terra, ele tem que ter alguém que trabalhe a terra para ele. Então, lembre-se que o povo, se sentindo inseguro e sem perspectiva de trabalho, vai migrar da cidade para o campo. Quando essa população mais pobre migra para o campo, ele vai se tornar o colono desses grandes proprietários aqui, dando início à ampliação do sistema de colonato, certo? E o colonato é a raiz, é a gênese, é o núcleo inicial daquilo que ele chama de servidão, né? Que é o principal modo de produção da Idade Média. Então aí fica bem claro, bem nítido que a queda do Império Romano é a transição, né, da Idade Antiga, que é do modo de produção escravista, para o modo de produção servil, que tem raiz no colonato. Entendido até aí? Beleza, né? Então tá. Então, nós estamos vendo o surgimento de uma nova época, de um novo período, que vai começar no século V, após a queda do Império Romano, e que a gente vai chamar de Idade Média. A Idade Média vai durar cerca de 1000 anos, tá? Então vai de século V até o século XV depois de Cristo. Entendido até aí? Né? Já período das grandes navegações. Bom, continuando aqui, tá certo? Aí, não, vamos fazer assim. Eu vou finalizar essa parte, que você já deve estar cansado, e vou essa parte 1, depois eu vou para a parte 2, que é a reação imperial para a retenção da queda do Império e depois a queda de Roma, finalmente a queda de Roma. Ok? Tá certo? Para não cansar vocês. Até mais, gente. Obrigado.